Olá a todos e Davi Nicolas por essa pergunta que você acabou de postar e eu já estou respondendo. Eu gosto quando as pessoas me mandam perguntas no mesmo minuto que eu acabo de postar um vídeo, porque geralmente eu ainda estou aqui e ainda posso responder rapidamente. A pergunta é assim: uma pergunta, para ser judeus precisa obrigatoriamente falar hebraico? Não. Inclusive, depende se você está falando falar hebraico ou saber hebraico. Mas para ambas as condições não precisa. Nós temos inclusive grandes rabinos, guias espirituais, respeitados no mundo inteiro, que não sabem hebraico. Ou seja, não precisa saber hebraico. E sobre falar hebraico, a maioria dos judeus, não aqui no Brasil, a maioria dos judeus em Nova York, em Israel e do norte da Europa, se recusam a falar hebraico. E eles sabem hebraico. Porque para eles, que são os que a maioria chama de ortodoxos, o hebraico é Lashon HaKodesh, isso é língua santa. E a santidade é ligada somente a trabalhos de santidade. Ou seja, o hebraico é uma língua para estudar a Torá, para ensinar o filho nessa língua e mais ninguém, porque é uma ordem divina ensinar aos seus filhos, e para rezar, para falar com Deus. E para coisas do dia a dia, para o mundano, para a vida social e econômica, laboral, ou outras coisas naturais, ou vídeos, eles falam Yiddish, que tem um pouco de hebraico antigo misturado, junto com alemão, polonês e russo, ou as línguas habituais do país onde nós vivemos. Porque a Lashon HaKodesh, que é o hebraico, língua santa, é para coisas de santidade. E para o mundo do dia a dia é falado qualquer outro idioma em respeito à santidade da língua santa. Não se usa. Agora, na maioria dos livros judaicos, na maioria dos livros de reza, das sinagogas, que é dos templos judaicos, ou das livrarias judaicas, existe hoje, já no século XX, no século XXI, um Sidur, que é um livro de rezas do dia a dia. Eu vou te mostrar um deles. Por um acaso, eu vou te mostrar da comunidade Chabad, que é do grupo judaico ortodoxo mais comum nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Então é mais fácil de achar nas livrarias. Eu vou te mostrar algo que você vai gostar. Então esse é o Sidur Tehilat Hashem, em hebraico e em português, Sidur Tehilat Hashem para dias de semana. E abrindo uma página aleatória do Sidur, nós temos aqui nele a reza aqui em hebraico, nas letras hebraicas. Aliás, eu peguei logo no Shema Israel, que bonito. Isso foi um acaso. Aqui do lado, nós temos as palavras que estão escritas aqui, transliteradas, quer dizer, no alfabeto latino que você conhece, as palavras para você poder falar o hebraico, caso você não saiba ler em hebraico. E aqui embaixo, a tradução. Isso é um livro de rezas habitual que você encontra em qualquer sinagoga do Brasil. No Talmud, Masechet Gittin, página 36b, na segunda metade da página, existe um comentário com uma história que fala sobre uma experiência que foi feita em Roma com duas crianças pequenas que cresceram desde bebezinhos isolados e elas estavam juntas e ninguém falava com elas. E quando as crianças estavam já com 1 ou 2 anos de idade, foram observar como as crianças se comunicavam. Os romanos faziam essas coisas horríveis. E bom, essas duas crianças pequenas conversavam uma com a outra sobre poucos assuntos, eram bebês, mas já falavam uma com a outra, balbuciando e falando uma com a outra, e elas falavam hebraico. Ou seja, quando você começa a rezar para Deus nas letras hebraicas, ou no hebraico transliterado, que eu já te mostrei que esse Sidur tem, e você começa a colocar as suas emoções, o seu coração começa a ser um coração
vivo e conectado ao propósito do mundo, o hebraico que já está em você se revela e você descobre que, na verdade, você sempre soube hebraico, porque é a língua natural do ser humano, a língua natural da qual o mundo foi criado através da palavra nesse idioma. Ou seja, o hebraico não é uma língua que você precisa se esforçar para aprender. Rezando e estudando a palavra, a semente já está em você. Ela brota e vira uma linda árvore, simplesmente regando. Ou seja, reza, vá adiante nos seus dias e sem esforço nenhum, de uma forma sobrenatural, o hebraico aflora.